E aí, tudo bem? Eu sou o Lucas e você está no canal da Prova. Hoje a gente vai ver um assunto que é fundamental em matemática, tá? O assunto que a gente vai ver é a função afim. Essa é a tal da famosa função do primeiro grau, né? Ou às vezes a gente trata como uma equação do primeiro grau, né? Tem uma diferença e uma distinção entre função e equação. A função afim é o que a gente chama de também função linear. E isso é muito recorrente, né? Quando a gente pensa em provas como o Enem, isso daí acaba que fica fundamental para que a gente consiga resolver essas questões do Enem envolvendo proporções e coisas do tipo, tá bom? A gente vai ver, eu vou dar uma contextualizada e a gente faz exercícios para fixar a ideia, tá bom? Então, antes da gente começar, roda a vinheta aí. Então, o que seria essa função afim, né? A função afim é uma função que ela tem o seguinte comportamento. Ela é mostrada como y é igual a ax mais b. Às vezes, ela é representada como também y é igual a mx mais q. Tanto faz nesse caso, tá? É uma mudança de letra, mas que no fim se trata da mesma coisa, né? O a se refere a m e o b se refere a q. Não muda nada. Vamos pensar que é só um termo de representar em letras diferentes, tá? Quando entra em geometria analítica, aí sim há uma diferença. Bom, o que significa cada um desses termos? Antes, vamos dar só os nomes, que são os nomes que aparecem com alguma frequência aí, ó. O B se trata de um coeficiente chamado linear. Então, B é o quê? Coeficiente linear. O A é o que a gente chama de coeficiente angular. Então, o que significa esse coeficiente linear e esse coeficiente angular? Eu acho que a melhor maneira da gente conseguir entender é substituir por número, é a gente considerar uma função de maneira geral. Uma função em que A e B são números, a gente substitui por números e a gente vai vendo essas características. A e B sempre são fixos, tá? Y e x são as variáveis. Y, às vezes, em vez de ser chamado de y, ele é chamado de f de x. Ou seja, ele está em função de x, não é? Para a gente saber qual é o valor de y, uma vez que a gente já tiver o a e o b, basta inserir um valor de x para que daí sim a gente encontre y. Então essa é uma forma de falar que y está dependendo de x, tá? Então a gente chama, em vez de y, chama de f de x para deixar mais clara essa relação de dependência. Então vamos supor aqui uma função do seguinte tipo. A função f de x igual a 2x mais 1. Tudo bem? Então essa é a minha função aí. E o que eu vou fazer? Vamos substituindo números e ver como que é o comportamento dessa função. Então eu vou colocar, por exemplo, um x igual a zero. Se o x vale zero, qual é o valor da minha função f de x? No caso, o f de x é f de zero, porque o x substituiu por zero. Então tudo que eu vou colocar aqui, ó, eu coloco aqui. Veja que onde está amarelo, tem que sempre ser igual. Então vai ficar como? Ó, 2 vezes 0 mais 1. O 2 e 1, perceba que ele vai aparecer o tempo todo, tá? Então 2 vezes 0 é 0, mais 1, então o resultado dá 1. Vamos pegar x igual a 1. Para x igual a 1, f de 1 é igual a quê? 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. X igual a 2. F de 2 vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E assim sucessivamente. Então a gente pode ir substituindo por 3, 4 e assim vai. No entanto, não precisa ficar fazendo isso indefinidamente. A gente já está começando a ver um padrão aqui, tá bom? Perceba o seguinte, por exemplo, que ó, o 2 e 1 aparecem o tempo todo. Aqui se é 0, só aqui fica 0. Se aqui meu x é 1, só aqui fica 1. Se aqui é 2, só o meu x fica 2. Então, como que a gente pode extrair desse padrão que a gente está vendo, a gente extraiu os valores 1 e 2. Perceba. Esse 1 aqui, ele aparece quando o x é igual a 0. Por quê? Porque veja que quando o meu x é 0, ó, esse termo todo some. Porque 2 vezes 0 dá 0. Então, sobra só esse termo. Então, o coeficiente linear b, ele é dado quando? Quando o x vale 0, tá? Então, isso sempre é válido, tá? Esse b sempre vale quando x é 0.
Então, isso daqui ressalta o meu coeficiente linear. Em outras palavras, coeficiente linear é aquele que faz com que o meu gráfico, quando eu colocar isso num gráfico, vai ser o ponto no qual ele corta o eixo Y, já que eu vou mostrar para você como é que funciona isso, tá? E então a gente percebeu que esse 1 que vem aqui é o coeficiente linear, tá? Tanto esses 1's aqui, como se for ver esse 1, porque no caso desse 1 é o caso em que apareceu x igual a 0, tudo bem? Então sempre que você pôr x igual a 0, você vai ter o coeficiente linear, ou basta que você olhe para o termo independente aqui, tá? Beleza, e onde que a gente consegue enxergar esse 2 aqui? Então se a gente pegar esse 2, esse coeficiente angular agora, 2, se você reparar, ó, para cada aumento de 1 que eu tenho aqui, eu tenho um aumento de 2 aqui. Para cada aumento de 1, eu tenho um aumento de 2. Então, veja, isso aí é um padrão, isso é uma constante. A função linear tem essa característica. Então, o que significa esse coeficiente angular? Significa que para cada dado, uma unidade que você anda em x, você vai andar 2 em y. Então, por que 2 nesse caso? Porque meu coeficiente angular é 2. Se aqui estivesse multiplicando, esse número que multiplica o x, que eu vou substituindo, fosse 3, então ele acrescentaria, para cada aumento de x, ele acrescentaria 3 e não mais 2. Tá claro isso? Então, esse número aqui, ele reflete precisamente o quê? Meu coeficiente angular. Tá? Coeficiente angular. Perceba. Então, é o seguinte, vamos substituir isso num gráfico, tá? Eu vou colocar aqui, desenhar então meu eixo x e y, tá? Às vezes, esse eixo da vertical, aqui é x. O eixo da vertical é representado ou como y ou como f de x, tá? Agora, vamos pegar esses valores que eu calculei e colocar eles no gráfico. Ó, quando x é 0, y é 1. Bom, x é 0, é o ponto 0 da minha horizontal, ele está bem aqui. Ó, esse ponto é 0, esse ponto é 0, esse ponto é 0. Eu estou falando somente x, tá? Esses pontos todos que eu desenhei azul correspondem a um x igual a 0. Mas veja, o que está mudando entre eles? É o y, tudo bem? Então tá, o meu x igual a 0 está em cima da reta y, do meu eixo y. Tá, e quanto que vale y então? Ou f de x vale 1. Então, quando o meu x é 0, meu f de x é 1, ou meu y é 1. Então, x0, y, 1. Então, ele está aqui, ó. Está nesse ponto 1 aqui. Quando eu coloco x igual a 1, eu obtenho como resposta o f de x, que é 3. Então, f de 1 é 3, ou y é 3. Então, x é igual a 1, y é igual a 3. Então, x igual a 1 está aqui, ó. A gente vai respeitar essa regra aqui. x1. Então, qual que é mesmo meu y quando x é 1? Ele vale 3, tá? Então, aqui vai ser 3. Eu vou colocar aproximadamente aqui, tá? Então, vai ser 3 aqui. Então, para x igual a 1, y3. Legal. Ó, a gente já tem 2 pontos. 2 pontos formam uma reta. A gente já consegue saber qual que é a nossa, como que é a nossa reta. Agora, só para completar aqui, colocar aqui esse último caso, então, quando x é 2, o meu y vale 5. Então, x2, y vale 5. Mais ou menos, tá? Eu vou por aqui. Beleza? Então, esse é o meu 5. E aí, ó, perceba que uma função do primeiro grau, ela vai sempre formar o quê? Uma reta. Minha reta não ficou perfeita, no entanto, ela caracteriza bem já. Já dá para ter uma noção dela. Então, perceba que a gente consegue, por exemplo, eu consigo afirmar que essa minha função, ela corta o eixo x no valor negativo, né? Então, ela corta no valor negativo de x. E corta o eixo x quando o y vale 0. Esse aqui é o y igual a 0, tá bom? Então, perceba aí qual é a característica, tá? E aí, a gente consegue descobrir isso. Como que a gente descobre? Bom, como eu acabei de falar, o y não é 0 nesse ponto, então a gente vai pegar essa função. A função é essa daqui, ó. Cadê? Aqui. F de x é 2x mais 1. Então, esse é meu gráfico, ó. F de x é 2x mais 1. Beleza, então, qual é esse ponto mesmo? Como que eu faço para encontrar? Bom, esse ponto eu sei que é o f de x igual a 0, ou y igual a 0. De novo, só para dar aquela reforçada.
O y é igual a zero, por quê? Projeta isso sobre o eixo y, ele dá bem aqui. Aqui é um ponto em que y é zero. Na verdade, a gente tem vários pontos em que y é zero, né? A gente tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Mas no caso específico dessa minha função, o y é igual a zero é esse laranja aqui, tá bom? Então, eu vou substituir esse y igual a zero ou f de x igual a zero nessa minha funçãozinha. Então, vai ficar 0 é igual a 2x mais 1. Sendo assim, eu passo o 2x para a esquerda, vai ficar menos 2x igual a 1. Por fim, eu pego o menos 2 e passo dividindo. Fica 1 sobre menos 2, ou, em outras palavras, menos meio. Então, que ponto de x é esse? Esse é o ponto do x menos meio. Beleza? Tranquilo isso? Ó, a gente consegue essa característica. Então, qual que é o ponto em que corta o eixo y? Esse azul meu. Ele corta aqui quando o x vale 0. E que ponto ele corta o meu eixo x aqui? Ele corta o eixo x quando o y é 0. Perceba que você tem que fazer o quê? Você tem que inverter, né? Se você quer onde corta o eixo x, o y é 0. Se você quer onde corta o y, o x é 0. Beleza? Outra característica aqui que a gente tem é o seguinte. A gente tem como a partir... Então, se a gente construiu a partir da função, eu construí o gráfico, tem como fazer o contrário. Isso é, a partir do gráfico eu construí a função. Só que aí, eu só vou dar como que eu vou calcular esse... Como que eu calculo esse 2 aqui, por exemplo? Como que eu calculo esse 1? Porque ele vai dar pontos do gráfico, então eu tenho que saber maneiras de calcular esses valores, os coeficientes angulares e lineares. Então, lembrando que f de x é ax mais b, então isso daqui, como que eu calculo esse a? Esse a, ele é o delta y sobre delta x. O a, ele dita a inclinação para mim, de certo modo. Perceba que se esse 2 que está acompanhando, ele é positivo, né? Então, de fato, olha o que está acontecendo com a minha reta. Ela tem inclinação positiva. E quanto maior esse número, se fosse 3, ele seria mais inclinado. Por exemplo, ele seria assim, ó. Tá? Então, esse valor de coeficiente angular, ele dá precisamente o ângulo, de certo modo. Ele dá a inclinação que está relacionada ao ângulo. Então, eu calculo ele através do ΔY sobre ΔX. Em que o ΔY eu posso escrever como y... Peraí, deixa eu desativar aqui. y2 menos y1. E ΔX é o quê? x2 menos x1. Beleza? Uma coisa importante é, quem que eu atribuo como y2, y1? Quem que eu atribuo como ponto 2 e ponto 1? Tanto faz, tá? Isso daí é você quem decide. A única regra que tem que manter é que o x2 tem que ficar embaixo do seu y correspondente, y2. E o x1 embaixo do seu y correspondente, y1. Tudo bem? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai resolver, então. Eu vou chutar aqui qualquer função e eu vou te mostrar como a partir dela eu chego na minha expressão, né, da função. Então, vai ficar aqui x e aqui y. Lembrando uma coisa antes que eu me esqueça. Veja que isso é uma função. Uma função é quando eu posso colocar qualquer valor de x e para obter um y. Então, eu tenho infinitas maneiras, né? Para cada x eu tenho y. Então, eu tenho infinitas respostas. Isso aqui é uma resposta, isso é uma resposta, isso é uma resposta. Basta eu colocar um x que eu obtenho um y. Basta colocar outro x que eu obtenho outro y, tudo bem? Então, função é isso. É quando o x, ele não tem um valor fixo Ele não tem um valor fixo de x, né? Ele não tem um valor determinado. Você põe o valor que você quiser para você obter um y correspondente. Agora, o que é uma equação? É quando eu fiz esse caso aqui, ó. Uma equação é, eu chego e falo, ó, eu quero que o meu y seja 0. Você está determinando o valor. Se você está determinando um valor para y, logo o x tem um valor determinado também. Então, função é um conjunto de valores, é toda uma expressão. Agora, a equação é quando a gente quer um número determinado, um x determinado ali, um ponto determinado. Tudo bem? Essa é a diferença entre função e equação. Beleza. Aí, ó, vamos supor que o meu gráfico está assim, então, ó. Opa, deixa eu deixar reto, né? Aqui. E aí ele fala assim para mim, olha, ele corta o meu eixo y aqui no ponto para y igual a 2. E ele corta meu eixo x aqui no ponto quando x é 4. Aí ele pergunta, determine a equação da reta, determine a função afim. Como é que ficaria isso? Bom, começa sempre assim. Faz y é igual a
AX mais B. E aí fica como? Como que é o A? Como que eu calculo o A? Lembra que o A é o quê? ΔY sobre ΔX. Então, isso aqui é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vamos demarcar como ponto 2 esse aqui, tá? Esse é meu ponto 2. Então, qual é o meu x2 e y2? Ah, meu x2 o x é 4. E quando corto o eixo x, lembra que eu falei ali? O meu y vale 0. Não? Ele tá vamos dizer que ele está no ponto de altura 0. É só olhar para o eixo y. Ó, ele está bem numa altura que corresponde ao 0 do y. Projeta esse ponto sobre o eixo y, ó, meio que prolonga aqui para o eixo y. Você vai ver que vai dar bem numa altura 0 dele. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, pergunta nos comentários aí, tá? E uma coisa, claro, né? Não se esqueça de inscrever aí no canal, tá? Deixa seu like também. E ativa o sininho, aproveita para deixar o sininho ativado para você receber as notificações de novos vídeos, beleza? Então, seguindo aqui, o meu x2 é 4 e meu y é 0. Só reforçando, é isso aqui, ó. Quando ele corta o eixo x, o meu y vale 0. Aí, o mesmo eu vou aplicar para esse ponto aqui. Esse eu vou considerar meu ponto x1, y1. Em que vale quanto? O x vale 0. Projete isso sobre o eixo x. Ó, ele cai aqui, certo? Quando eu falo projetar sobre o eixo x, esquece que existe o eixo y. É como se você fizesse uma sombra sobre o eixo x, tudo bem? É isso que eu quero dizer. Aí essa sombra faz com que a gente saiba qual é o valor que corresponde a x, tudo bem? Então aqui perceba que o x dá 0. Que como eu falei, aqui ao lado, quando corto o eixo y, o x vale 0, tá? Então, x é 0 e y1 vale 2. Perceba uma coisa, a gente já consegue encontrar uma coisa, né? Lembra que eu falei que o b é exatamente quem corta aqui? Isso aqui vale o b? Cadê, ó? Onde que eu tinha falado aqui para vocês? Aqui, ó. Quando o meu x é 0, o valor que eu obtenho para f de x é precisamente o b. Por quê? Porque quando você põe x igual a 0, vou pegar minha nova função aqui, ó. Essa, aliás, aqui, ó. Quando eu tenho x igual a 0, olha só, soma isso aqui tudo. Fica somente quem? O termo independente, que é o próprio b, é o coeficiente linear. Portanto, vai ficar aqui. Eu posso, ó, você já pode pegar direto o quê? Se corta o eixo y, ele já fala o b. Então, eu já posso afirmar que meu b vale 2. Beleza? E agora, quanto que vale meu a? O meu a vale, a gente só substituir, né? x1, x2, y1, y2 pelos seus correspondentes números aqui. Vai ficar como, então? Quem que é y2? y2 é o 0. 0 menos y1, o meu y1 vale 2. 0 menos 2 sobre x2, o meu x2 vale 4, menos o x1, em que x1 vale 0, tá? Então, vai ficar 0 menos 2 dá menos 2. 4 menos 0 dá 4. Eu posso simplificar, vai ficar menos meio. E faz sentido dar menos meio, né? Porque lembra que eu falei que a inclinação está relacionada com o sinal do A? Então, por exemplo, se o sinal do A é negativo, a reta é decrescente, ela sempre tem inclinação para baixo. Se o A é positivo, qualquer número maior que 0 que seja, ele fica positivo, inclinação para cima. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu só para colocar como regrinha, para quem quiser copiar, enfim, para ter isso gravado. Quando o A for maior que 0, a gente vai ter o quê? Uma reta crescente. A reta tem a inclinação positiva. Quando o A é menor que 0, a gente tem uma reta o quê? Decrescente. Beleza, então, se é decrescente, inclinação negativa. Como o próprio A mostra pra gente que é negativo. Beleza? A gente acabou já de descobrir, então, qual é a nossa função que é dita por esse gráfico aqui. A função é o quê? Vou colocar em branco mesmo aqui. Vai ficar f de x é ax mais b. Quanto que é meu a mesmo? Menos meio. Menos meio de x mais quanto? b. O b vale 2. Então, vai ficar dessa forma, tá? Menos meio de x mais 2. Então, se ele pergunta qualquer outro ponto, por exemplo, eu quero saber quanto que vale aqui, em vez de x4, eu quero x2. Vale quanto? Para você não ter que se complicar aqui, e que tem como, tá? Você fazer semelhança de triângulo. Você pode fazer através de semelhança de triângulo aqui, se você quiser. Veja, ó. A semelhança desse triângulo com esse triângulo maior. Eles são semelhantes. Você pode, não tem problema nenhum.
Eu, aliás, faço isso com uma certa frequência. Mas para quem ainda está aprendendo, o que você pode fazer? Se ele quer o valor da função f de 2, f de 2 significa o quê? Que meu x é 2. Ele quer esse valor, então. Então, meu f de 2 é o quê? Menos meio vezes 2 mais 2. Tranquilo? Então, tudo que você colocar aqui dentro do parênteses, você coloca aqui fora. Beleza? Então, fica... Ó, dá para simplificar o meu 2 daqui com o meu 2 do denominador, fica 1 e 1. Então, vai ficar o quê? Simplesmente menos 1 mais esse 2 aqui que fica fixo, tá? Então, quanto que vale meu f de 2? F de 2 vale menos 1 mais 2, que vale 1. Então, esse ponto daqui do gráfico vale 1. Então, perceba que uma vez que você consegue, você tendo 2 pontos somente, você encontra a expressão sua, da equação, né, da sua função afim, e daí você pode pegar qualquer outro ponto que ele pedir, sem precisar ficar recorrendo só ao gráfico, ter que ficar fazendo questões quase que de geometria, tá, para resolver. Então, você faz o quê? Simplesmente pega e substitui a expressão, beleza? Então, isso aqui é o que se resume, a grosso modo, a função afim. Eu falei grosso modo porque tem exercícios que são mais específicos. Aqui eu peguei 2 pontos legais aqui que me ajudam bastante. No entanto, nada me impede de que o exercício pegue, por exemplo, 2 pontos assim, ó. Vamos supor que a gente tem, ele pode dar pra gente assim, ó. Ele pode fornecer pra gente, então tem um gráfico em que os 2 pontos que ele dá pra gente seriam 2 pontos aqui, ó. Tudo bem? Nesses 2 pontos, o que vai acontecer? O cálculo do A vai ser a mesma coisa. Você representa o quê? O ΔY sobre ΔX. Ó, pegando esses 2 pontos, o que é o ΔY sobre ΔX? O ΔY representa essa diferença de y entre os dois, ou seja, uma vertical. Isso é ΔY. Sobre ΔX, ΔX é a diferença dos dois nessa horizontal. Então, o que representa a inclinação é o A, beleza? Então, por isso que quanto maior o A, ou nesse caso, menor o A, mais inclinado ele fica. No caso, vai ficar mais inclinado para baixo. Por quê? Porque para cada ΔX que eu tenho, sei lá, para cada um de ΔX que eu vario muito de ΔY. Por exemplo, se eu tenho A menos 2 comparado com A menos 4, o que vai acontecer? O menos 4 está falando assim para mim, que para cada x que eu vario, eu estou variando 4 para baixo do y. E o menos 2 fala para mim que para cada x que eu vario, eu estou variando 2 para baixo do y. Ou seja, tem uma diferença de inclinação. O que acontece é que a gente tem o quê? Ó? Por exemplo, aqui, ó, enquanto está variando só esse ΔY, nesse outro, por exemplo, vai variar, olha só, varia muito mais em y, concorda? Ó, o tanto que varia em y, varia isso. Agora eu estou pegando outros 2 pontos, tá? Eu acabei colocando um em cima do outro, talvez não tenha ficado tão claro, mas só vai acompanhando aqui que eu estou falando que eu acho que dá para entender melhor. Então, ó, esse passou a ser meu ΔY, apesar do meu ΔX ser o mesmo. Então, repara que quanto maior em módulo, você pode pensar assim, módulo é o quê? Só pega o número, esquece o sinal. Quanto maior o módulo, maior a inclinação, seja positiva ou negativa. No caso da inclinação negativa, o A menor que zero, ele é muito inclinado para baixo. No caso do A ser maior que zero, quanto maior o módulo, mais inclinado para cima. Beleza? Então, ó, o exercício ele poderia pedir aqui, então ele dá 2 pontos quaisquer. Para calcular o A dá na mesma. Só que para calcular o B, veja que ele não me fornece qual é o valor que está cortando o Y. Sabe qual que é a dica? Pega qualquer um desses 2 pontos que ele está me fornecendo, qualquer um deles. Ele vai dar aqui um valor de x1, y1 qualquer e x2, y2 qualquer. Tudo bem? Faz sentido, né? Então, eu posso simplesmente, uma vez que eu obtenho A, eu pego esse ponto, por exemplo, e substituo na minha função. Daí eu consigo obter o meu B. Beleza? Se ficar alguma dúvida, fala. Mas eu vou já resolver exercício direto. Se for o caso, eu posso gravar até uma outra aula complementando essa daqui, tá? Caso algo não tenha ficado claro. Então, vamos resolver aí as questões. Tá aqui. As questões ficam assim, ó. Essa primeira aqui, ela diz assim para mim. Uma pessoa pegou um táxi para ir ao trabalho. A distância de casa ao trabalho é de 12 km. Na ida, ele pagou R$ 29,10 na bandeira 1. Na volta para casa à noite, ele pegou um táxi novamente e pagou R$ 33,90 na bandeira 2 pelo mesmo trajeto. Então, ou seja, vamos pensar assim.
Eu tenho então o caminho que ele fez, né, com o táxi. Então, essa distância é de 12 quilômetros, mas o que acontece é que na ida, ele pagou quanto? R$ 29,10. E na volta, ele pagou, sendo a mesma distância, é a mesma distância, mas ele pagou o quê? R$ 33,90. Por quê? Porque o táxi ele tem algo que chama de bandeirada. Ele depende do horário do dia, ele começa de um valor diferente. Aqui, ó, a bandeira, na verdade, eu falei bandeirada, não, a bandeira, ó, bandeira 1 e bandeira 2. Então, depende de qual bandeira a gente está falando, o táxi cobra um valor diferente. Aí ele fala, ó, o acréscimo por quilômetro rodado na bandeira 1 para a bandeira 2 foi de... Beleza, então a gente só vê quanto que é o quilômetro rodado. Acontece o seguinte, o esquema da bandeira funciona assim. Ele vai para cá. Então, quando você inicia a corrida de táxi, ele já inicia no valor, ele não inicia no zero, ele inicia no dado valor. Então, sei lá, ele inicia aqui em cima e vai subindo o valor conforme vai andando. Esse valor inicial, que é o nosso coeficiente linear, é a tal da bandeira. Então, a bandeira 1 está aqui. A bandeira 2, vamos supor que ela é mais inclinada. Desculpa, ela é maior. A inclinação é a mesma, porque o táxi não tem por que ele cobrar diferente valor para o quilômetro rodado, mas para a bandeira sim, ó. Então aqui, por exemplo, é um valor menor, isso aqui é um horário mais calmo. Aqui é um horário mais agitado, ele quer cobrar mais caro. Entendeu? A relação entre o que a gente viu da função afim e a bandeirada. O valor, no caso, por quilômetro, é precisamente o quê? É a nossa inclinação. Ele é isso daqui, ó. O nosso ΔY por ΔX. Veja que a inclinação dos dois é a mesma. Tudo bem? Só que como ele perguntou de quilômetro rodado, o acréscimo que teve, o que você vai fazer é ter 29,10 em 12 quilômetros. Na ida foi isso, então, tá? Na ida fica o quê, ó? 29,10 por 12. Esse é o meu valor do quilômetro rodado, ó, porque é reais, R$29 por 12 quilômetros. Então, qual que é o valor do meu quilômetro rodado? O valor do quilômetro rodado é 29,10 por 12. Quando a gente faz 29,10 por 12, a gente obtém o seguinte valor, 2,425. E quando a gente está falando da volta, o que acontece? A gente tem, ele cobra R$ 33,90 na volta, só que a distância são os mesmos 12 quilômetros. Então, qual que vai ficar o preço da quilometragem? Quantos reais eu pago para cada quilômetro rodado? Eu vou pagar R$ 33,90 dividido por 12, 2,825. Tá? Então, qual que é o valor? Qual que é a diferença por quilômetro rodado? Ele perguntou o acréscimo por quilômetro rodado da bandeira 1 para a bandeira 2. O acréscimo foi quanto? O que ele quer saber é isso aqui, ó, daqui para cá o quanto aumentou. Para a gente saber, basta pegar esse número e subtrair desse. Quando você fizer isso, 2,825 menos 2,425, você vai obter o 0,40. Aqui aparece 0,400, mas não tem problema, tá? Não faz sentido em falar 400 centavos. Aliás, até faz sentido, no entanto, a gente já fala em real direto, né? Seria o caso. Então aqui, ó, seria o que? 0,4, 0,40, 0,400 dá na mesma. Isso corresponde a 40 centavos. Beleza? Então, ó, uma coisa até que eu estava falando aqui, esse exercício, tudo bem que isso não altera em nada a resolução, mas só para ficar bem certinho para vocês. Aqui, pelo que eu entendi, ele fala de a distância muda, tá? Aqui, ó, tem bandeiras que funcionam dessa maneira, em que ele muda só o valor inicial cobrado, e tem bandeiras, como é o caso desse exercício, em que ele cobra o que de diferente? Ele cobra o quilômetro rodado, em vez do valor inicial. Então, ele faz assim, ó. Então, aqui é o quanto você paga, e aqui é o quanto você anda de distância. Então, em vez dele mudar o valor inicial, quando ele dá o start ali na corrida, ele muda o quê? A inclinação. Então, ele estava cobrando isso, aí na nova condição, na nova bandeirada, ele passa a cobrar o quê? Isso daqui, por exemplo. Então, veja, o valor inicial é o mesmo, só que, olha só, para você andar uma mesma distância,
você gasta muito mais dinheiro, porque o valor do quilômetro rodado é maior. Quilômetro rodado é, então, nesse caso, a nossa inclinação, nosso coeficiente angular, como eu havia falado. Tudo bem? E como que eu sei que é meu coeficiente angular? Como que eu posso intuir isso a partir do gráfico? Você pode perceber aqui, ó. Pega, por exemplo, aqui, ó, vou pegar um ΔY sobre ΔX qualquer. Vou pegar esses dois pontos aqui. Significa, o que é meu ΔY aqui? O que é essa variação? Não é uma variação na vertical, não é uma variação em dinheiro. Meu eixo da vertical está em reais. Então, essa variação da vertical é em reais. E a variação em x, a minha variação horizontal, é uma variação em quilômetro. Então, isso aqui está em quilômetro. Lembra que o A é ΔY sobre ΔX? Então, o meu A vai ser o quê? Reais por quilômetro. Então, por isso que dá diferença, para esse caso do exercício, deu diferença aqui, ó, quando eu faço reais por quilômetros. Porque o que está aumentando é o valor por quilômetro rodado, e não a bandeirada inicial, né? Quando você dá start da corrida, que nem eu tinha falado aqui. Que existe bandeirada assim também, que ele só muda isso. O valor do quilômetro rodado é o mesmo. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. É isso que tem para falar, assim, né, de função afim. Claro que tem outras formas de mostrar, tem outras formas de explicar esse exercício, porque assim, toda vez que eu vou dar uma aula disso, eu explico de um jeito diferente, acaba sendo diferente. Porque, enfim, tem infinitas maneiras de abordar esse assunto. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pergunta. Pode ser que eu possa fazer outra aula. Se quer outra aula, coloca aí embaixo. Fala, quero mais uma aula. Tá? E aí eu sei, e coloca qual foi a sua dificuldade de entender, se for o seu caso, tá? Para eu poder fazer e te ajudar aí a conseguir finalmente dominar esse assunto que é fundamental para quem, por exemplo, faz Enem, tá? Então é isso, pessoal, a gente se vê até o próximo vídeo.